aqui comigo? Vamos ver como foi as minhas notas do quarto período? Expectativa e realidade, hein, gente? Expectativa e realidade com vocês. E eu vou dar as minhas impressões também do quarto período, o último período do ciclo básico. Muitas emoções esse período, viu, gente? Muitas emoções. Já está aberto aqui o meu boletim desse período e eu vou mostrando para vocês, então, para vocês irem vendo. Antes disso, vou me apresentar, né? Vai que você é novo aqui no canal. Eu sou a Bruna, fiz 6 anos de cursinho, hoje eu faço medicina na Uniub pelo FIES e eu compartilho aqui e nas outras redes sociais com vocês um pouquinho da minha trajetória, da minha rotina, dicas, e a gente vai construir a nossa carreira médica juntos, tá bom? Então, bora lá! Já se inscreve no canal, hein? E já nos siga nas outras redes sociais também, que eu posto bastante coisa. Deixa eu falar uma coisa, vou aqui abrir meu coração. Eu confesso que o quarto período foi um divisor de águas. Muitas das minhas amigas falam que amaram o quarto período, que foi o melhor período até agora. Muitas outras minhas amigas falam que odiaram. Eu sou da parte que odiou, que não gostou. Confesso pra vocês, não sei se foi porque é o último período do básico, o básico é bem maçante, se foi a carga horária, se foi que eu peguei muita coisa para fazer também, confesso, tá? Projetos extracurriculares. Então, um monte de fatores aí, talvez. Mas eu confesso que esse quarto período, para mim, não foi dos melhores. Só que, em contrapartida, eu melhorei as minhas notas. Pois é, gente, eu fiquei muito feliz. De média global, no terceiro período, eu fiquei com 8,8. E agora, no quarto período, já vou dar um spoiler para vocês, eu fiquei com 9. Tipo, as minhas notas aumentaram. Eu confesso que eu fiquei, assim, um pouco surpresa, positivamente, porque, como eu falei, foi um período muito cansativo para mim. Eu tive matérias e professores que eu não me adaptei muito bem, sabe? Mas, graças a Deus, o básico acabou e essa foi a minha motivação principal, entendeu? Vamos começar pelas minhas notas. Ciências Fisiológicas 3. Aqui, especificamente em Ciências Fisiológicas, a gente teve Neurofisiologia. Ah, um adendo da minha faculdade, que eu acho isso muito positivo, eu gosto muito. A gente tem as matérias que conversam muito entre si, sabe? Por exemplo, tô vendo neurofisiologia, então em anatomia nós vamos ver neurofisiologia, em embriologia também, histologia também. Então a tutoria também vai trazer casos de neuro pra gente. Então as matérias conversam entre si, sabe? Eu gosto muito disso. Então, isso foi um ponto bem positivo. Então, vamos lá. Ciências fisiológicas, que foi a que eu tive neurofisiologia, eu fiquei com 9,4. A minha meta no período era ficar com 9 em tudo. 9. Minha meta era 9. Algumas matérias eu consegui, algumas matérias eu ultrapassei, né? E algumas eu fiquei um pouco abaixo. Mas faz parte. Então, numa média geral, minha média global ficou 9, eu consegui o meu objetivo. Já dou o spoiler aqui. Simulado institucional, que é o quê? No fim de todo o período, a gente tem um simulado que é com a matéria do período inteiro que a gente viu. Então, ele vai de 0 a 10. Eu tirei 9 também. Aí nós temos um componente que chama agressão, defesa e adaptação da doença, que é ADAD para os íntimos. E aqui nós vamos ter 4 matérias em uma só: parasito, patologia, microbiologia e imuno. A meta era 9, eu fiquei com 8,7. Eu confesso que essa foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade de estudar, justamente porque são 4 matérias. E assim, dessas 4, a que eu menos tenho afinidade é parasitologia. Tipo assim, ficar classificando animal em macho e fêmea, sabe? Ver, assim, umas coisas que... Qual tipo de cobra que é, assim, umas coisas que na minha cabeça foi difícil de eu assimilar, sabe? Então, foi uma matéria que eu negligenciei um pouco e ela acabou puxando a minha nota um pouco para baixo. Mas 8,7 tá bacana. Saúde e sociedade. Saúde e sociedade é um componente que a gente tem psicanálise e nós temos anamnese, sabe? Aí a gente aprende sobre anamnese, passo a passo, enfim, discussão de casos e psicanálise. Fiquei com 9,8.
Gostei bastante dessa matéria também. Foi muito proveitoso para mim, porque até então, desde o primeiro período, a gente aprende sobre anamnese, sabe? Mas essa em específico, o professor conduziu tão bem e ensinou tanto, deu espaço para a gente falar, para a gente tirar nossas dúvidas. Eu acho que isso fez toda a diferença no nosso aprendizado. Farmacologia. Farmaco, gente, eu confesso que assim, me decepcionou um pouco, porque eu estudei muito por essa prova, muito, muito, muito. E eu fiquei com 8,4. Porque assim, foi uma matéria de antibiótico, com anti-inflamatório, antifúngico. Então, assim, eu fiquei um pouco desesperada, porque são matérias muito difíceis, só que são muito importantes. A gente tem que dominar bem essas matérias. Então, confesso que eu tremi um pouco na base, e aí acabei saindo com 8,4. Ciências morfológicas, que é anatomia e histologia, embriologia, essa parte da morfologia mesmo. Fiquei com 9,1. Introdução aos procedimentos assistenciais. Fiquei com 9. O que é a introdução aos procedimentos assistenciais? IPA, para os íntimos. A gente vai aprender a justamente fazer essas primeiras abordagens em procedimentos que a gente vai ter no dia a dia. Por exemplo, ferida, queimadura, passar sonda, tanto sonda nasointeral, sonda gástrica, né? Como sonda vesical também, punção venosa. A gente aprende esses procedimentos mesmo de assistência. Tirei 9. Temos tutoria também, 9,7. Tutoria, arrasei, hein? Que é justamente a única matéria na faculdade que a gente tem PBL, sabe? Que é o Problem Based Learning. Então, a gente tem um problema, a gente tem um caso clínico, aí a gente vai ler, discutir, montar objetivos de aprendizagem, pesquisar, e depois a gente tem essa finalização da tutoria, né, dos casos, que a gente vai discutir, desvendar, né, um mistério ali de um caso clínico. Introdução à semiotécnica, que a gente começa um pouco da semiologia. Fiquei com 9,3. E felicidade e bem-estar, que foi uma matéria EAD que a gente teve. E depois teve que fazer um trabalho sobre um relato de voluntariado. E é óbvio que no meu relato eu falei do Mosaico, né? Que é um projeto de voluntariado que sempre que eu tô tendo a oportunidade eu participo. As missões, né? E eu vou deixar o arroba deles aqui para vocês seguirem e acompanharem o trabalho maravilhoso que eles fazem. É Mosaico da Saúde. Enfim, aí esse trabalho de finalização de felicidade e bem-estar, falei sobre esse trabalho voluntariado que eu fiz na missão do Mosaico. E eu fiquei com nota de 9,2. E confesso que eu dei uma deslizada, porque como essa matéria era EAD, eu tinha que ficar entrando no site, no portal, assistindo às aulas, lendo os textos. Só que tinha prazo para isso. Só que quando o prazo passava, a nota valia metade. E eu confesso que eu deixei umas 3 atividades passar. Então aí minha nota acabou caindo pela metade, assim, das atividades que a gente tinha que fazer. Aí resultou em 9,2, mas tá ótimo, né? Mas a dependência acadêmica a gente nunca tá satisfeita, a gente sempre quer mais e mais e mais. Isso de dependência acadêmica, eu tava pensando, só um paralelo, um adendo aqui. O cursinho faz muito isso com a gente, né? Tipo, a gente se resume a notas, a gente se resume a números, porque o pré-vestibular sempre foi questão disso, né? Sempre acertar 1.000 no Enem, sempre acertar 80 na FUVEST, sempre acertar 72 na Unicamp. Então a gente sempre se resume a isso. E como eu fiz muitos anos de cursinho, eu confesso que eu ainda acabo me resumindo as minhas notas. Mas, como eu falei, de uma maneira geral, nessa parte de currículo acadêmico de notas, eu me surpreendi positivamente, porque foi um período bem cansativo para mim, bem conturbado, muitas matérias, e a gente ficava o dia todo na universidade. Tinha dia que a gente saía às 6 horas e eu ainda tinha treino de atletismo, academia, reunião do diretório, aula da liga, coisa da comissão para fazer. Então, assim, foi um período bem cansativo.
Mas graças a Deus deu tudo certo e eu estou super preparada e animada para o ciclo clínico. Todo mundo fala super bem. E eu não vejo a hora de compartilhar um pouco disso com vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. E aí, me conta como que você foi nesse período da faculdade? Foi bem? Foi mal? Superou as expectativas ou deu uma bambeada também? Me conta aqui embaixo. E sempre tô aberta a sugestão de vídeo para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!